Numa época definida por conquistas e reinos em constante luta pela supremacia, emerge a história de um território destinado a se tornar uma nação. No coração da Península Ibérica, sob a sombra de impérios e a ameaça de invasões, a fundação do Condado de Portugal em 868 não foi apenas um evento histórico. Foi o início de uma jornada rumo à identidade e independência. Este é o relato de como uma região, marcada pela sua posição estratégica e riqueza natural, se tornou o palco onde os primeiros capítulos da história portuguesa foram escritos. Acompanhe-nos nesta viagem ao passado, onde guerreiros, nobres e reis desempenharam seus papéis na construção de um país. No século VIII, a Península Ibérica encontrava-se sob o jugo do Islã, com a conquista muçulmana deixando apenas um pequeno enclave cristão no norte, conhecido como o Reino das Astúrias. Este reino, embora pequeno, abrigava uma resistência feroz e uma vontade indomável de reconquistar as terras perdidas. Foi neste cenário de desafio e determinação que surgiram líderes capazes de inspirar e unir o povo em torno de uma causa comum. Entre esses líderes estava Afonso III, cuja visão estratégica o levou a fortalecer as fronteiras do seu reino contra as incursões muçulmanas. Ao mesmo tempo, a vida na Ibéria muçulmana era marcada por um florescimento cultural e científico, com cidades como Córdoba se tornando centros de saber. Contudo, as tensões internas e os desafios externos começavam a desenhar novas fronteiras políticas e culturais. Foi neste contexto de conflito e coexistência de culturas que o território que viria a ser conhecido como Portugal começou a ganhar destaque. A fronteira entre o cristianismo e o Islã não era apenas um campo de batalha, era também um espaço de trocas, onde diferentes povos e tradições se encontravam. A necessidade de defender e reconquistar territórios levou à criação de unidades administrativas e militares específicas, entre as quais se destacaria o Condado de Portugal. Em meio às lutas que definiam a reconquista, uma figura emerge das sombras da história para desempenhar um papel crucial na formação do que viria a ser Portugal. Vímara Peres, um nobre guerreiro de origem asturiana, foi encarregado pelo rei Afonso III de reconquistar e governar a região a oeste do Minho. Este território, conhecido pela sua beleza natural e posição estratégica, tornou-se o berço do Condado de Portugal em 868. Vímara Peres não apenas cumpriu sua missão com êxito, reconquistando terras dos mouros, mas também estabeleceu a base para um governo estável, fundando a cidade de Porto, que se tornaria um centro vital para o comércio e a defesa do território. A importância de Vímara Peres e seus sucessores na consolidação do condado não pode ser subestimada. Eles fortaleceram as fronteiras, incentivaram a colonização e o desenvolvimento agrícola, e estabeleceram as fundações de uma administração que se tornaria fundamental para a identidade e autonomia da região. O Condado de Portugal era mais do que uma mera divisão territorial. Era uma entidade política com uma identidade própria, distinta das outras regiões do Reino das Astúrias. À medida que o condado se desenvolvia, também cresciam as tensões com os reinos vizinhos e os desafios internos. A luta pelo poder e a necessidade de proteger suas fronteiras contra os mouros e as ambições de nobres vizinhos testaram a resiliência e a liderança dos condes portugueses. Estes desafios, no entanto, não impediram o condado de prosperar. Pelo contrário, forjaram uma nobreza forte e um povo determinado, prontos para defender sua terra e sua identidade. O papel do Condado de Portugal na história da Península Ibérica é fundamental para entender a trajetória da reconquista e a formação da identidade portuguesa. Situado na fronteira do conflito entre cristãos e muçulmanos, o condado não apenas defendeu suas terras de invasões, como também participou ativamente na reconquista de territórios ocupados pelos mouros. Essas campanhas não só expandiram as fronteiras do condado, mas também reforçaram a coesão social e a identidade comum entre seus habitantes. A autonomia gradualmente adquirida pelo Condado de Portugal, especialmente sob a liderança de figuras como Henrique de Borgonha, genro do Rei de Leão, marcou o início de um processo que levaria à formação de um reino independente. A aliança com outros reinos cristãos e a habilidade diplomática dos condes de Portugal foram cruciais neste período, permitindo-lhes consolidar seu poder,
expandir territórios e afirmar a singularidade da identidade portuguesa. Além disso, o condado desempenhou um papel vital na preservação e promoção da cultura e da língua que se desenvolviam na região, elementos essenciais para a futura nação portuguesa. O apoio à Igreja e a fundação de mosteiros contribuíram para a unidade cultural e espiritual do território, fortalecendo os laços comunitários e a resistência contra as influências externas. À medida que o século XII avançava, o Condado de Portugal encontrava-se numa encruzilhada histórica. Sob a liderança de Dom Afonso Henriques, filho de Henrique de Borgonha, o Condado começou a trilhar um caminho irreversível rumo à independência. Proclamando-se Príncipe de Portugal, Afonso Henriques desafiou a autoridade de sua mãe, Teresa de Leão, e afirmou seu direito de governar o Condado como uma entidade soberana. A Batalha de São Mamede, em 1128, foi um ponto de viragem decisivo. Afonso Henriques demonstrou não só habilidade militar, mas também uma visão política aguçada, ao consolidar seu poder e expandir o território. A independência de Portugal foi finalmente reconhecida em 1143, no Tratado de Zamora, onde Afonso Henriques foi reconhecido como rei pelo rei de Leão e pelo papado, marcando o nascimento oficial do Reino de Portugal. Este caminho para a independência não foi apenas o resultado de ambições políticas ou militares. Foi também uma manifestação do desejo de um povo de preservar sua identidade, sua língua e sua cultura. A formação do Reino de Portugal é um testemunho da determinação e da capacidade de um pequeno território de se afirmar no cenário mundial, mantendo sua singularidade e contribuindo para o rico mosaico cultural da Europa. A fundação do Condado de Portugal em 868, e sua subsequente evolução para um reino independente, é mais do que uma nota de rodapé na história medieval. É a história de como uma região periférica na Península Ibérica se tornou palco onde se desenrolou uma das mais fascinantes jornadas de formação nacional. Através de séculos de conflitos, negociações e desenvolvimento cultural, Portugal emergiu como uma nação com uma identidade distinta, orgulhosa de sua herança e resiliente diante dos desafios. Hoje, ao olharmos para trás, para o legado do Condado de Portugal, vemos mais do que conquistas territoriais ou mudanças políticas. Vemos o espírito de um povo que, desde os seus primeiros dias, soube defender sua terra, sua cultura e sua independência. Esta é a essência de Portugal, uma nação forjada na diversidade e na luta, mas sempre unida pelo amor à sua identidade. Obrigado por nos acompanhar nesta viagem ao coração da história portuguesa. Que as lições do passado inspirem sempre o caminho para o futuro. Se você gostou, deixe um like e se inscreva no canal para não perder novos vídeos sobre a história de Portugal e outros personagens fascinantes. E não se esqueça de compartilhar seus comentários abaixo, dizendo o que você achou dessa história.